senhoras, senhores, com a vossa licença, voltei, tô aqui de novo, hoje com ateliê na TV Cidade. Morrendo de saudades, não parei de trabalhar como artesã, mas dei um tempo, tirei umas férias nas gravações do programa. E volto com uma surpresa que para mim também foi muito agradável. Hoje eu trago um convidado que não é artesão, mas tem a sensibilidade, pelo que eu entendi, de um artesão. E vem com 1000 ideias e eu peguei ele assim, ó, voando, quero falar contigo. Que é o nosso vereador do Republicanos, Thiago Ilha. Thiago, boa tarde, boa noite, bom dia. Quem perdeu o sono e vai assistir de madrugada o programa. Verdade. Olá, tudo bem, Suzy? Um abraço a todos que estão nos assistindo em qualquer momento do seu dia. Para mim é um prazer novamente retornar aqui à TV Cidade, falar do nosso mandato e falar sobre o artesanato, a qual eu sou apaixonado, né? Porque eu já comento sempre que o artesanato, ele, além de reviver a cultura histórica da nossa população, ele sempre traz uma mensagem. Ele é muito mais do que uma peça. É a história, a cultura. Ele é uma mensagem, ele te traz uma mensagem, né? Quando você está em contato com o artesanato, ele sempre te traz uma mensagem, né? E das mais diferentes. É semelhante a ouvir uma música, né? Então, nós estamos trabalhando nesse início de mandato legislativo em Farroupilha e nós temos o nosso trabalho voltado muito também pela cultura, pela nossa história aqui na cidade, mas também através de um pedido também que a gente acabou se somando a outras pessoas de ter aqui na cidade, né? Eu sou autor da lei que propõe, então, em Farroupilha, a Semana do Artesanato e o Dia do Artesão Farroupilhense, como uma forma de reconhecer, incentivar e criar ferramentas para que o artesanato possa ser olhado, valorizado e contemplado e que possa crescer cada vez mais. Então, nessa Semana do Artesanato. Com esse intuito, né? Assim como a nossa cidade tem lá o Dia da Mulher Farroupilhense, tem o destaque agricultor, o destaque cultural, que é uma lei inclusive minha na legislatura passada, que lá em novembro todos os artistas de cultura, músicos, profissionais do teatro, da literatura são homenageados na Câmara de Vereadores. Então nós criamos agora então a semana, institui a Semana do Artesanato e o Dia do Artesão Farroupilhense, para que possa ter no mínimo, né, uma lei que reconheça isso, que valoriza isso, e através dessa lei, desse reconhecimento público notório, possa também criar ferramentas e mecanismos que a cidade possa incentivar o artesão, né, que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, que possa ter política pública também para o artesanato. Para o artesanato. E que tem sofrido muito, né? Hoje o artesão, mesmo com a pandemia, ele consegue desenvolver a sua atividade, mas eu acredito que toda a cidade, quando ela cria, e nós estamos fazendo isso no início do mandato, nessa questão do artesanato, cria-se uma lei municipal, né? Chama o olhar da cidade, né? Foi esse o objetivo também desta entrevista, por exemplo, dar a oportunidade das cidades, tem o pessoal do artesanato, né? O que fazem, onde estão, quem são, né? E que a partir daí também, somado a outras ações, tem um momento de valorização que o vereador tem dentro da sua prerrogativa de criar leis, né? E essa é uma lei que pode ser de iniciativa exclusiva do vereador. Então nós protocolamos ela na segunda semana do mandato, ela está tramitando nas comissões, né? E assim que tramitar em todas as comissões, ela retorna ao plenário e aí vai em votação, e a maioria dos vereadores decide pela sua aprovação, que imagino que seja por esse o caminho. Pessoal, quando eu perco o controle, psicologicamente falando, a Suzy, eu escolhamos. Então, assim, ó, eu resolvi, com a maior cara de pau, chamar um vereador, radialista, comunicador, e ele deu a introdução todinha sozinho. Escuta, estrela aqui. Ele não vai me deixar falar, que eu adoro falar. Thiago, assim, ó, melhor impossível essa introdução sobre esse assunto, e eu vou te fazer um monte de perguntas sobre isso. Tá. Só que, assim, ó, é por isso que o Thiago tá aqui, ele já explicou, e assim, eu disse, né?
Tiago, fala comigo, a tua câmera é a 3. E agora, gente, falem comigo, por favor, deixem eu falar. Não, é uma alegria de mas, estar Tiago, aqui. porque assim, né? Tu já tá eleito, é segundo mandato? No primeiro mandato eu fui vereador suplente, né? Uhum. Eu acabei ficando a maior parte do tempo na Câmara Municipal, por uma escolha pessoal minha na época. Mesmo sendo suplente, eu tinha essa vontade, mas nesse pleito a comunidade me deu a oportunidade de me eleger então vereador, né? Sou vereador eleito pelo Republicano, e que agora nós estamos aí então, vamos dizer que seria um segundo mandato. Um segundo mandato. Tu já atuou como Atuei como vereador, né? Mas eleito é o primeiro. Eleito, mas suplente também é eleito. De certa forma sim, né? Eleito. De certa forma sim. Tu tens o direito de assim ser vereador, então tu és um vereador, claro, né? Claro, é verdade. Tiago, tu não nasceu em Farroupilha? Não, eu nasci na cidade de Veranópolis. Tu é de Veranópolis. Jamais imaginei que tu fosse de Veranópolis. Esses olhos verdes. Depende do dia. Depende do dia. Não, além de ter uns olhos lindos, ele tem dois, né? Dá pra esnobar um par de olhos. Eu nasci em Veranópolis, na terra da longevidade, né? Aqui muito próximo de Farroupilha, no outro lado da costa do Rio das Antas. E o que te fez vir pra Farroupilha? Na verdade, eu vim pra cá quando eu tinha por volta de entre 9 e 10 anos. Meu pai trabalhava com construção civil e veio trabalhar em Farroupilha. Meu tio já estava aqui há muito tempo, até hoje meu tio reside aqui, trabalha com móveis, e aí acabou, por intermédio desse meu tio, que já trabalhava com móveis aqui na cidade, meu pai e minha família vindo para cá, e aí a gente acabou morando aqui boa parte do tempo. Tu cresceu aqui? Cresci aqui, né, terminei a escola aqui, depois eu tive uma experiência de retornar um período para Veranópolis, né, uma experiência curta até pela profissão, fui lá desempenhar um trabalho como radialista. Tu começou como radialista em Veranópolis? Não, comecei aqui em Farroupilha, na Rádio Miriam. Né? Comecei aqui em Farroupilha. Logo, isso em que época? Isso, o ano preciso, agora eu vou me perder aqui, mas foi ali em 2005, por aí, 2005. Aí eu comecei aqui em Farroupilha, na Rádio Miriam, logo eu fui trabalhar na Rádio Viva, aí trabalhei alguns anos lá, e depois eu fui na cidade de Veranópolis, onde que eu tive a oportunidade de apresentar meu primeiro programa de rádio. E aí, quando eu estou retornando, porque eu tinha ido para Veranópolis com um prazo de trabalho, era para desenvolver um trabalho, e eu mesmo uma oportunidade de eu ter uma experiência. Quando eu retorno, 3 anos depois, para Farroupilha, estou arrumando, me organizando para voltar para cá, e a Rádio Viva, que tem o grupo RS Com, me dá um convite para trabalhar em Flores da Cunha. E aí eu vou a Flores da Cunha para ficar por 3 meses, que acabou ficando 5 anos, né? E esses 5 anos que eu estive em Flores, nasceu lá, na cidade de Flores da Cunha, a política na minha vida, né? Tu começaste na política em Flores da Cunha. Porque, então, eu fui convidado numa eleição para que eu pudesse participar, logo após que o prefeito Hernani Eberle tinha vencido quanto prefeito, me chamou para mim trabalhar na área da comunicação com ele lá na Prefeitura Municipal de Flores da Cunha. Daí acabou a nossa história andando lá, a gente criou, era responsável também pelos eventos da cidade, como eu fiz aqui no passado, e lá nós criamos então vários projetos ligados à cultura gaúcha, que acabaram nos projetando e aí chegou a eleição de 2012, para que eu fosse candidato a vereador em Flores da Cunha. Me bateu um medo, eu nunca tinha participado de política, né, de candidato, era a minha primeira vez numa cidade que eu sou apaixonado, né, cidade de Flores da Cunha. Também tenho muita simpatia por Flores da Cunha, tenho entes queridos. E na época eu acabei então, pelo pedido de uma situação que estava ali, acabei sendo candidato, né, então nasceu essa vontade de fazer diferente, né, de se colocar, porque eu era do lado da comunicação, do jornalismo, sempre do lado de cá do balcão, né? Eu não era do lado de lá do balcão, então eu tive a primeira oportunidade de estar do outro lado do balcão. E aí, então, dessa experiência nos deixou eu fiz 419 votos em Flores da Cunha, numa cidade que eu estava apenas 4 anos no período que eu fui candidato.
me deixou primeiro suplente de vereador lá, pelo PDT na época. E, já foste do PDT. Foi meu primeiro partido. E aí, quando acabada a eleição, por poucos votos não virei o titular, e aí eu estava pensando, então, acabou esse ciclo, foi legal, uma experiência, nossa, 419 pessoas de 14 mil eleitores que tinham na época válidos, era uma expressiva votação na cidade, inclusive essa votação me deixou mais votos naquela época em Flores do que vereadores que se elegeram, mas aquela situação da legenda, paciente eleitoral, não me colocou. Então, passado o período, só que experiência legal, bacana de vida que eu tive, né? E logo depois que passou, não me recordo se foram um mês ou 2 meses, eu recebo uma ligação de Farroupilha, dizendo que o prefeito Clayton gostaria, quem me ligou na época foi o Iano, né? O Luiz Fernando Nunes do Aguiar, meu amigo Iano, um abraço. O Iano, que já fazia parte, junto ao governo Clayton, estava fazendo, e disse que o Clayton e o Pedroso apreciavam conversar comigo por ser praticamente um farroupilhense, por ter vivido tantos anos aqui. Tu não conhecia eles? Conhecia, o Clayton. Já conhecia? Sim, porque antes de eu sair de Farroupilha, nasceu meu filho aqui, né, o Gabriel, meu filho mais velho, pelas mãos do Dr. Clayton. Ah, tá. Uhum. E aí a gente conhecia, sim, o Clayton, conhecia o Pedroso, evidente, pela tradição gaúcha. Quando eu estava aqui em Farroupilha, desde a época... Que o teu programa na rádio é de música gaúcha, de cultura gaúcha. E aí, então, eu acabei vindo conversar com o Dr. Clayton, na época, com o Pedroso, e veio um grande desafio para mim, né, um convite que era iniciar naquele momento, liderar a Semana Farroupilha da cidade, né, que já era muito forte, muito grande, já vinha ali de muitos anos, né, tradicionais lá no Largo Carlos Fetter, e desenvolver um projeto diferente, né, ou complementar ao que estava vindo nos últimos anos. Foi aí então que nós, junto com muitas pessoas, né, a gente idealizou o Farroupilha Bem Gaúcha, né, projeto que já está há 8 anos na nossa cidade, que leva a cultura gaúcha para dentro do colégio, através de oficinas de música, de dança, ampliar de poesia. Algo que já existia, que esta semana não tinha nada. Não, esse projeto não existia na cidade, né? Existia a Semana Farroupilha. Existia a Semana Farroupilha. Vocês então ampliaram a Semana Farroupilha com um projeto cultural. Criamos um projeto cultural dentro das festividades da Semana Farroupilha, sim, culminando com um festival durante aquela Semana Farroupilha daquele ano, e assim depois foi. Depois o nome do próprio evento, Farroupilha Bem Gaúcha, cresceu tanto, porque ele tinha também cinema, né? Muitas vezes a pessoa ia lá comendo a pipoquinha, assistia o cinema do Teixeirinha, do Gil, daquela história toda, e aí virou o nome do evento, que até hoje né? O Farroupilha Bem Gaúcha é o nome da Semana Farroupilha e também do projeto cultural que nós idealizamos e criamos há 8 anos atrás, com muitos parceiros que nos ajudaram a... E é muito bacana, com várias mãos trabalhando, né? E é muito bacana. Agora, assim, me diz uma coisa, o Gabriel nasceu pelas mãos do Dr. Clayton. Tem mais filhos? Tenho os outros 3, são uma família grande. 3 Tenho filhos? 4 filhos. 4 filhos. Tenho o Gabriel e o Gustavo. O Gabriel hoje tem 15 anos, o Gustavo tem 13. O Gabriel tem 15 anos. Que daí tu tem, Thiago? Eu tenho 36 anos. Fui pai aos 19, guria. Foi judiado. Mas graças a Deus. Na hora assusta, depois vai, né? Estão bem, graças a Deus. São 2 meninos de ouro. E depois aí veio a Teodora, né? O segundo nome o segundo é o Gustavo. O Gustavo. Tá. Depois veio a Teodora. E agora, recentemente, com 7 mesinhos, está a Betina. A Betina? Então tem lá o Gabriel, o Gustavo, a Teodora e a Betina. São 4 filhos. Tu tem algum compromisso em relação à escolha desses 4 nomes? São lindos? Eu vou te dizer que eu não tive tanta participação assim. Mas quando me veio as sugestões dos nomes... São lindos. Eu gostei de todos, né? Os últimos, eu me lembro que eu participei um pouquinho mais, mas todos, quando veio até mim, eu gostei de todos, né? Então, eu sempre digo que o nome, ele realmente traz aí uma mensagem, né? Através da fonética, da letra, enfim. Mas eu digo que o nome de uma pessoa é ela quem faz. Né? Eu sempre digo para os meus filhos. O maior tesouro que você o maior tesouro que você tem, o
maior riqueza que você pode ter nessa vida é ter um nome, cuida bem dele, protege, né? Seja uma pessoa decente, de bons compromissos, né? E aí, então, para encurtar o caos, quando nasceu Farroupilha Bem Gaúcha, obviamente que nós chegando aqui na cidade, aflorou mais ainda esse lado político que eu tinha lá dentro de mim, que ele era escondido, porque eu nunca tive, sinceramente, na minha adolescência, quando eu iniciei a faculdade, dizia assim, eu vou ser Tu já político. tinha familiares políticos na Não tive nenhum, né? Teve Meu pai gostava, assim, de participar de campanha política, mas nunca tive, na minha família, ninguém que fosse candidato. Tivesse. E aí eu senti que a política era uma ferramenta, né, de transformação de uma sociedade. Então, todas as oportunidades que eu tive no executivo e no legislativo, então, inclusive é o que me traz aqui hoje, mostram que são ferramentas que estão na mão das pessoas. Porque a política é feita por pessoas que são eleitas, escolhidas. E quando a gente escolhe bem os nossos representantes, a política realmente transforma uma sociedade. Eu acredito muito nisso, sou um idealista, acredito nesse pilar. E foi assim que a gente construiu a nossa vida aqui em Farroupilha. E aí depois a gente caminhou por aqui, na última eleição fiquei suplente, assumi, desempenhei diversos projetos na Câmara, fui secretário do Meio Ambiente recentemente, enfrentamos diversas situações aqui na cidade. E agora, uma das pautas é a questão da água e esgoto, que a gente trabalha muito lá. Eu sempre digo, Suzy, que eu até falava numa emissora essa semana, eu não consigo entender porque a gente paga uma conta de água, todos nós pagamos, e a maioria do farroupilense tem medo de beber água, né? Eu sinto uma insegurança. E na caminhada eleitoral, que passei em muitas casas, eu vi isso que eu ouvia falar, eu vi isso no dia a dia. E eu perguntava, você toma com tranquilidade a água? Claro que tem muita gente que toma com tranquilidade, mas tem muita gente que tem desconfiança. E aí, se a gente for estudar toda a história da água e desse contrato da Corsã, a insegurança que aconteceu... Aí tu vai gerar toda aquela história. É que assim, ó, Thiago, deixa eu explicar. Gigantesco histórico. Mas assim, ó, aí existem compromissos políticos, existem interesses políticos, também. Não só de partidos políticos, de administração pública, mas também das empresas, né? E aí a gente teria que levantar, aí eu vou me empolgar, mas enfim, o que... então, essa assim, é uma batalha que eu quero só pegar esse gancho, que também é uma batalha minha. Eu sempre digo que qual que é a batalha... Como vereador agora, tu vai ajudar a atuar. Inclusive, já fiz isso nas primeiras semanas, instauramos a Frente Parlamentar de Apoio ao Saneamento Básico, que não é só a questão da água e do esgoto, que hoje não tem em Farroupilha, é a questão também de a gente rever esse contrato, é a questão de olhar os resíduos. Eu fui secretário do Meio Ambiente, eu sei, nós precisamos olhar para os recicladores. Criei a primeira lei de apoio à reciclagem quando eu estava eu sugeri ao prefeito Clayton, e aceitou, e mandamos para a Câmara e foi aprovada a primeira lei de apoio à reciclagem, que está vigente na nossa cidade. Com ela, pode, além de dar auxílio, não é só dar o peixe, ela pode ensinar a pescar, ela pode dar curso profissionalizante, ela pode buscar equipamento ou fazer parceria público-privada, porque hoje o resíduo precisa encontrar um caminho, ele não pode ficar sendo colocado no aterro como é hoje. Hoje a maioria... Aí a gente entra para o assunto, agora eu vou ter que me meter, a gente entra para o assunto o qual te trouxe aqui, que é o artesanato. Exatamente. E um monte de artesãs e artesãos que estão assistindo. Sabe que há um tempo atrás eu tive a oportunidade, eu também sou uma pessoa criativa, né? Eu sou artesã, quero que a classe cresça cada vez mais. Acho que tem sim que se criar uma semana do artesanato. O que teria nessa semana do artesanato? Aí eu vou te dizer o porquê. E tem que não só assim, ó, dar destaque pro artesão, né? E fazer aquela semana que venda, que faça uma feirinha aqui, aquela coisinha, sabe? De simplificar uma coisa tão complexa e tão rica. Eu tive uma ideia há um tempo atrás em criar nas empresas de Farroupilha, através do seu lixo, um ateliê que usasse o lixo da empresa para criar artesanato.
Aí eu entraria com as aulas, ministraria aulas, não sozinha, é lógico, né? Desenvolveria com as pessoas, uma funcionária ou outra da empresa. A empresa ia ter que ceder um espaço para não tirar o lixo, porque eu acho que já foi secretário, né? Não pode simplesmente doar um lixo, tu tem que fazer... aí tem uma parte burocrática, né? O lixo não sairia da empresa. E a empresa usaria, inclusive, os parentes familiares desempregados dos funcionários para desenvolver. E ali criaria paralelo, né? Venderia, comercializaria. Aí a empresa, a parte comercial da empresa, ia saber melhor do que eu como fazer isso. Na época, eu não achei ético desenvolver, porque também tinha familiares dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Sim. Então, na época, não me sentia... Hoje, Suzy, essa lei que nós criamos... na Semana do Artesanato, a lei que eu falei anteriormente, a lei de apoio à reciclagem, ela já permite fazer o que você está sugerindo. Hoje, o município, a prefeitura, precisa criar um edital dizendo como, quando, por quê, de que forma, né? E amparado nessa lei, que está amparado na 13019, que é a lei de parceria público-privada, para poder movimentar também recursos, né? Público com entidades privadas, né? Ou entidades, ou associações, ou propriamente empresas. A lei que nós criamos, ainda quando estava como secretário, ela permite fazer isso. Então, através de um edital, possa chamar a comunidade farroupilha, quem tem interesse, transformar isso. Eu fui procurado essa semana por um empresário e já fui por outros empresários do mesmo setor, que é o setor malheiro, que é forte na cidade. Então esse empresário me procurou e ele sabe que a nossa temática lá na Câmara é muito voltada ao meio ambiente, então ele quer o nosso apoio, né, para que a gente possa buscar um projeto onde que ele vai transformar o resíduo que ele tem lá, ele vai doar maquinários, que é o que você está colocando, e ainda a gente buscar, então, as pessoas que têm interesse, precisam de uma oportunidade, querem transformar daqui a pouco um resíduo, um resto de malha, que hoje é um passivo para uma empresa, né? Que muitas vezes a empresa paga para ser incinerado, ou ser enterrado, ou ser colocado, obviamente, mesmo que seja um destino correto, não tem como me convencer que é correto botar fora o que pode ser utilizado. Né? Por mais que diga, eu paguei, está lá dentro de todas as normas, mas é simples, eu peguei e paguei para me livrar de um problema. A mesma coisa quando eu coloco no container, viro as costas e vou para casa. Agora, quando você dá mais trabalho fazer isso que você está colocando, o que eu estou dizendo que a lei permite, claro que dá mais trabalho. Mas tudo que dá trabalho é gratificante quando acontece. Mas olha quantas pessoas tu envolve, né? Essa semana, porque assim, ó, a gente tá conversando, acabou o nosso tempo quase, né? Então assim, ó, essa semana do artesanato, sim, tem no projeto especificamente alguma coisa assim já... o que vai ser feito durante essa semana? Pois é, na Semana do Artesanato, ela fala as diretrizes. Porque o papel do vereador, ele é legislativo, não executivo. Ele não pode dizer, vai ser feito assim, assado, vai ter isso, porque isso geraria custo. Sim. Todo projeto que gera custo não pode ser de iniciativa do vereador. Então o vereador, ele traz e ele coloca a possibilidade de que depois o executivo ou o próprio artesanato ou as associações de artesanato, né, assumam possam ocupar essa semana, que é uma lei, né, e buscar as mais diversas parcerias. Claro que eu tenho sempre observado no meu trabalho como vereador, se eu criei uma lei, eu vou ajudar que ela seja executada. E vou ajudar como cidadão, não só como vereador. Porque não adianta eu só lá aprovar uma lei, colocar um texto e dizer, ó, já fiz, agora se virem. Não, eu vou fomentar, buscar, dialogar, encontrar os meios para conectar as pessoas, as empresas, as ideias, as sugestões. Fazendo isso, eu vou estar fazendo com que a lei que a gente sonhou junto num papel fosse colocada em prática. Porque a gente é o Brasil que mais tem lei que não funciona. Então não adianta só criar uma lei para dizer eu fiz algumas leis, né?
O vereador está muito mais do que criar lei, assim como eu não tenho um papel de executivo, eu não posso fazer a calçada, não posso fazer a rua, eu posso buscar as formas de fazer a rua. Buscando, e os empresários também podem abraçar essa empresários. Semana. É que nem eu tô com uma lei lá também. Olha só, em 3 semanas nós já fizemos 3 leis importantes na nossa cidade. Eu tô com uma lei sobre desperdício de alimentos, que dá um programa inteiro para falar. Também ouvimos, vamos voltar sobre esse assunto. Hoje essa lei, hoje a nossa família, minha esposa lidera uma empresa de refeições coletivas. Hoje, toda a comida que sobra nos restaurantes, padarias, supermercados, hospital, enfim, qualquer lugar que produz alimento humano, ele tem medo de doar para não se incomodar. Né? Era contra a lei, doação. Então eu estou criando uma lei que permite, desde que, claro que tem uma normativa, ela é espelhada, que foi feito. Ela é espelhada à lei federal, mas não tem como num mundo que a gente já não consegue produzir alimentos, diz que a gente consome 1,5 planeta por ano. Então não tem como jogar nada fora. Estou falando aqui do resíduo, mas estou falando do alimento. Então essa lei que nós estamos criando, ela é uma lei que ajuda as pessoas que passam fome em Farroupilha. Gente, tem pessoas que passam fome em Farroupilha. Hoje mesmo, antes de vir dar essa entrevista, eu estava vendo uma situação de uma família que não tinha o leite para tomar hoje de noite. Mas isso aí, Thiago, a gente só vai conseguir resolver no abraço. E se abraçando é que a gente vai conseguir se organizar e parar. Eu tenho certas restrições à política, né? Eu tenho muito medo, não, sabe, do Thiago, mas assim, adoro assistir uma sessão da Câmara, adoro as ideias, esse afã todo, né, que tu estás tendo, mas assim, se todo mundo fizer um pouco, e nunca sozinho, a gente vai conseguir, né, chegar lá. Não muito longe, mas a gente vai chegar. A gente tem que chegar de acordo com a nossa capacidade de entender aonde nós estamos, senão não adianta a gente ir longe e acabar caindo depois, né? Então, assim, a gente tem que ter... Nesse ponto, eu sou a velha, né? O meu público-alvo. Mas, Thiago, assim, ó, a gente fala, e eu... Vai ser o primeiro convite, eu faço questão que tu volte aqui com outras ideias, né? Mas assim, essa semana do artesanato foi lançada, eu espero que os empresários abracem, eu espero que o executivo abrace, e eu tenho certeza que, né, através do atual prefeito, que também é um artista, né? Então, tem essa sensibilidade. E artesãos da cidade, assim, ó, é uma oportunidade para mostrar nosso trabalho, né? Sim. Vai dar tudo certo, tenho certeza, teus colegas também vão aprovar isso. Imagino, sim. E assim, ó, eu agradeço demais a tua presença aqui, demais, né? Um beijão nas 2 meninas, dos 2 meninos, e que bom que o prefeito de Flores da Cunha conseguiu, né, despertar, desde que tu não abandone, eu sei que nós encontramos o Paulinho das Quebradas está aqui na sala do lado, então assim, já me passou todas as dicas do grande comunicador que tu és, não abandona nunca. Não vou não. Que eu tô aqui dando os primeiros passos, e assim, ó, muito obrigada por teres vindo. Hoje eu sei que eu posso te chamar, né, e outra coisa, nós terminamos sempre o programa com uma salva de palmas para algo ou alguém. Sim. E hoje, para quem é que vai nossas salvas de palmas, Thiago? Olha, eu queria dar a salva de palmas para os cientistas brasileiros e mundiais que se envolveram e estão trabalhando, a todos os profissionais que conseguiram, na nossa cidade, no mundo inteiro, trazer a vacina. Né? Eu acho que para eles... para a vacina, né? Eu gostaria de trazer a nossa salva de palmas, que é a esperança. E quando a gente tem que olhar a vacina e ciência, a gente nunca pode olhar a política. Ou pior, não a política, a politicagem, né? Porque ela transforma algo bom em algo duvidoso. A gente precisa entender que a ciência trabalha e trabalhou muito para desenvolver vacinas que pudessem salvar o mundo dessa pandemia. Todos os profissionais envolvidos, aos cientistas no mundo inteiro. Queria pedir então essa salva de palmas. Então hoje vai a nossa salva para todos os cientistas e
da saúde, né? Então, profissionais de saúde. E muito obrigada por ter vindo. Tá bom, obrigado, gente. Um abraço. Fiquem com Deus.